E aí, seja bem-vinda, Júlia, Felipão. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, Leda. Fala, Tiagão. Tiagão, eu vi todas as tuas escritas lá, viu, Tiagão? Bem massa, Thiago. O que você quer fazer com aquilo lá? Eu vi que você mandou ali pra mim no direct. Qual que é a tua ideia sobre aquilo, Tiagão? Manda aí que a gente bate um papo depois sobre isso. Eu quero entender a fundo. Se você tá criando um método, se é algo que você entendeu que você tem para colocar para fora, manda aí que... Boa noite, Leda, tudo bem? Esperar o pessoal chegando aí. Enquanto o pessoal tá entrando, vai preparando o seu cafezinho, vai preparando quem já jantou aí, vai preparando tudo que você tem que trazer aí, que já já a Rachel tá aí. E a gente vai começar, esse negócio vai ser doideira hoje. Se preparem, que vai ser muito louco. Tamo junto, Júlia. Ó, a Rachel já está aqui. Bora chamar a Rachel. Por solicitação. Vai clicando no aviãozinho. Vai pegando seu caderno, sua caneta, seu café, seu suco, seu chá. Hello! E aí, dona Rachel, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bom, muito bem. Tá bom. E aí, como estão as coisas por aí? Você está na plataforma? Não, eu vim aqui despedir de uma amiga que vai viajar, vai embora daqui. Uau! Tô atrás da plataforma. Que massa, que legal. Isso Sejam aí. todos muito bem-vindos, vocês estão entrando. Tá muito barulho? Não, tá Tá tranquilo, tranquilo? tá massa. A gente tá na série aqui, você que tá entrando agora, eu quero orientar. Primeiro vamos às orientações, né? Então, assim, o que você vai fazer? Pega o teu caderno, pega a tua caneta, pega o teu suco, teu chá, sei lá o que você vai tomar agora, porque nós estamos entrando numa frequência diferente aqui. Eu carrego algo, a Rachel carrega algo e nós dois vamos entrar em uma frequência que vai elevar esse ambiente. Eu tenho orado todos os dias, eu tenho buscado diante de Deus para que nós possamos acessar o Kairos, porque a única coisa que reme o tempo, a única coisa que faz eu evitar o processo ou eu passar sem um processo é quando eu acesso o Kairos. Quando eu olho o crono e quando eu olho o Kairos de Deus, o Kairos, ele pode sim engolir o Cronos, ou seja, ele pula o processo de cura, o processo, algumas coisas transladaram de uma pessoa de um lugar para o outro, tudo pode acontecer quando você acessa o Kairos. Então, nós estamos falando aqui na série Saia do Deserto. Essa é a nossa terceira live da série Saia do Deserto. E você está aqui, para você que acha que caiu de paraquedas, você não caiu de paraquedas. O vento do Espírito soprou e o teu paraquedas foi direcionado até aqui. Então, nada é por acaso, nada é sem querer, nada. Tudo tem a ver com o que ele quer. Tudo é para ele, tudo é por ele. E se nós estamos aqui, nós vamos te ajudar. Eu tenho juntado a ciência mais o mundo sobrenatural para que você entenda. E hoje eu estava na plataforma lá com um convidado e, de repente, algumas coisas começaram a acontecer e eu trouxe algo, Rachel. Eu tive uma revelação do deserto fresquinho para você que está aqui, que está entrando e está aqui com a gente. Então, você que está chegando, mete esse aviãozinho aí, mete o coraçãozinho, mãozinha, dedo no coração, vamos compartilhar. Nosso objetivo é trazer vida onde há morte. É trazer destino onde não tem destino, onde há travas. E nós vamos desbloquear, vamos destravar vocês aqui ao vivo. Vai ser um negócio doideira. A Rachel, ela tem muito conhecimento. A Rachel, ela tem... Vocês que acompanham a Rachel mais do que... A maioria daqui conhece mais a Rachel do que eu. Eu tô voltando agora. Eu fui desbloqueado na internet. Estamos vindo aqui com tudo. Porque Deus me deu algo e isso que Ele me colocou em mim, eu tenho que passar para vocês. Isso que Ele colocou na minha vida, aquilo que Ele fez comigo, eu vou te ajudar a você trilhar esse caminho. O sair do deserto, ele é um processo. Existe uma passagem que nós estamos embasando aqui, Rachel, que é em Mateus capítulo 4, versículo 1. E olha, do versículo 1 ao versículo 11. E olha que mais louco, que doideira que é. Quando nós olhamos, por exemplo...
Quando nós olhamos, olha lá, eita, hoje vai ser só transbordo. Vai ser, viu? Vai ser doideira. Então, assim, quando a gente olha Mateus capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, fala assim, o Espírito Santo conduziu, e o Espírito conduziu Jesus até o deserto. Eu estava aqui na primeira live que a gente fez, estava eu e o padre aqui, o Rogério, batendo um papo, e aí eu estava falando sobre os três tipos de deserto que nós podemos ter, né? Então, se a gente olhar a passagem bíblica em Mateus 4, fala sobre o deserto no corpo, o deserto na alma e o deserto no espírito. Quando Jesus foi levado, a primeira tentação foi o quê? Transforma essa pedra em pão. Tá tentando o quê? O corpo. A segunda foi, pula daqui, que os anjos, o Senhor dará ordem aos anjos a seu respeito que vão te carregar. Tá tratando o orgulho, é a alma. E o terceiro foi, se você se prostrar, se você me adorar, eu te darei todos esses reinos. Tá falando sobre governo, e o espírito governa sobre a alma e a alma governa sobre o corpo. E olha que doideira, quando nós entendemos isso, eu fui pensar, eu fui brisar, né? Eu falo para os meninos, o Rachel, e para as meninas que às vezes a gente tem que, não é ler a Bíblia, saca? Não é leitura da Bíblia, todos os dias ler a Bíblia. Tem mais a ver com você meditar em um versículo. É mais importante do que você ficar lendo, tentando descobrir algumas coisas. E existem códigos, existem chaves por trás de cada um dos versículos. E eu fiquei meditando em Mateus 4:1. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Olha que louco. A inteligência bíblica fala que antes da morte ele era unigênito, ou seja, ele era único. E depois ele se tornou primogênito, ou seja, o primeiro. Qual a diferença? A diferença é que ele era o único que tinha o Espírito Santo. Olha que louco. Ele era o único que tinha o Espírito. Por isso que ele fazia as doideiras que ele fazia. Não era porque ele era Deus, ele era 100% homem. Mas ele era o único homem que tinha acesso à revelação. Quando ele tinha 10 anos e ele estava virando um processo, a Bíblia fala que ele foi até o templo e ele estava ensinando os mestres. Sabe, essa foi a chave que virou hoje, Rachel. Sabe por que ele estava ensinando os caras? Porque ele era o único que tinha revelação, os outros tinham a letra. Uau! Tanto que depois que ele morreu, eles receberam a revelação e aí tudo mudou, né? Foi isso. Estavam ao lado da revelação. Depois a revelação estava dentro deles. Isso que foi muito louco, porque eu entendi que não era porque ele era Deus que ele ensinava os mestres. Não, ele era como todos. Ah, mas por que ele tinha sabedoria? Porque é tradição. A cultura fala que os meninos têm que estudar, tinham que estudar os manuscritos, o Antigo Testamento desde criança. Então Jesus, o que diferenciava Jesus aos 10 anos dos outros meninos? É que ele era o único que tinha revelação. Por isso, quando ele chegou num templo e ele estava sentado diante dos mestres, os mestres vinham com a palavra, com a letra que ele já sabia, só que Jesus vinha e combatia com a revelação que só ele tinha. E eles ficavam de olhos abertos. Como assim? O menino de 10 anos está explodindo na minha mente. O que está acontecendo? Era a revelação. Aí, quando eu entendi, isso foi importante porque eu entendi que o deserto, para você passar por ele, você precisa de preparo. O preparo, ele faz com que você passe pelo deserto. Jesus, ele se preparou no corpo, na alma e no espírito. O Espírito Santo levou ele até o deserto para ele se preparar. Eu fiquei imaginando, se Jesus não tivesse preparado lá no deserto, se ele não tivesse preparado no corpo, será que ele ia aguentar a chibatada? Será que essa máquina ia aguentar chegar até a cruz? Não ia. Faz todo sentido. Se ele não tivesse preparado as suas emoções, a sua mente, a alma, se ele tivesse com a mente fraca, será que ele teria combatido com tanta inteligência emocional quando era atacado de você não é Cristo, você não é um idiota, todas as calúnias, todas as mentiras. Quando os soldados chegaram e Pedro foi lá e arrancou a orelha do soldado, será que Jesus teria aquela calma se ele tivesse preparado se ele não tivesse preparado emocionalmente? Uau! Ver o propósito, você precisa de ser forjado no deserto. Putz. Total. É o preparo. Será que se Jesus não tivesse sido preparado no espírito e entender sobre governo, será que ele teria chegado até ali um monte onde ele falou, pai, ele suou o sangue, chegar ao ponto de você suar o sangue é o extremo de pressão que o teu corpo pode aguentar. Existem estudos que falam que é possível o homem suar sangue quando ele chega no seu limite, no seu esgotamento emocional, físico.
será que naquele momento, se ele não tivesse conexão Wi-Fi com o pai, ele teria continuado ou ele teria desistido? Verdade. Então, quando eu entendi isso, Rachel, eu falei, uau, tudo que tem, então, tudo que nós precisamos para passar no deserto, e eu falei na primeira live sobre os 3 tipos, né, 3 esferas, o corpo, a alma e o espírito, vai sempre estar passando no deserto. Depois nós falamos na segunda live sobre o que pode estar deixando você no deserto, o que te prende no deserto. Às vezes é a procrastinação, às vezes a recompensa imediata. Aí eu falei do nosso caso, da nossa amiga lá, da recompensa imediata na festinha. Aí outra coisa é a impaciência. Moisés foi impaciente e ao invés de falar, ele bateu na rocha. Ao invés de tocar, ele bateu na rocha. A rocha é Cristo. Então, quando existem coisas que te prendem. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como que agora eu destravo isso. Tem até um nome que eu tinha colocado, quebrando as correntes. Como nós quebramos as correntes que nos prendem no deserto. Uau! Essa foi a introdução, Rachel. Chega junto. Menino, é tudo. Porque eu peguei esse código. Para você cumprir o seu propósito, você precisa de ser forjado no deserto. E é muito interessante porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo nas nossas vidas, né? A gente, quando a gente está no deserto, é muito difícil. A gente acha que nada vai romper, que nunca o jogo vai virar, né? A gente não entende a situação que a gente está passando. Mas se a gente está debaixo do propósito, tudo coopera, né? E outro código... Opa! Voltei. Outro código poderoso que eu peguei foi que quanto mais demora para o negócio acontecer de verdade, é porque a fundação ela precisa de ser grande, profunda, porque o que vai vir vai ser grande mais, entendeu? Então, assim, se na sua vida você está passando por um momento que você sente que você está no deserto, que o jogo não vira, mas você está ali, sem religiosidade, confiando no Senhor, vivendo seu propósito, fica tranquilo. Uma hora o jogo vira para aquele que não desiste. Isso é fato, né? E tem aquele versículo, Felipe, que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a colheita será rápida, se não nos cansarmos, se não desanimarmos e não desistirmos. E às vezes a gente desanima e desiste, quase chegando na colheita. Então tá difícil no deserto, amigo? Fica tranquilo, que logo, depois do fim do deserto, chega a selva. E lá a gente reina. Né, Felipe? Isso é verdade. Eu falei que a recompensa do deserto é a selva. Agora, quem sabe o que tem na selva, digita aí, coloca aí, escreve aí, o que tem na selva. Ontem eu falei, vamos ver quem estava ontem aí, se pegou o código. O que tem na selva? O que nós precisamos? O que nós vamos encontrar? Qual é a recompensa de passar pelo deserto? E o deserto, existe uma máxima que é você estar sempre em movimento. O deserto é um lugar que é para você passar o final de semana, não é para você passar o mês inteiro. Entende? O deserto você tem que passar, você tem que ir lá, passar o final de semana, aprender e aí dali você vai para a selva. Então, você tem que governar sobre todos os desertos. Por exemplo, você que quer emagrecer. Quanto tempo você está nesse deserto? Ah, Felipe, não é deserto, aqui não é o meu momento. Cara, olha só. O fato de você não cuidar do corpo, o corpo é o carro. Ele carrega a alma é o piloto. E o Espírito Santo é o quê? É a vozinha do GPS. O Espírito Santo é aquela vozinha, vire à esquerda. E aí a alma entende, peraí, deixa eu comandar o carro. Virou. Agora, se você tem um carro que ele tá com problema, acabou a gasolina. Ele vai parar num lugar que aí não adianta o espírito falar, não adianta a alma querer virar para um lado e para o outro, o carro não vai sair do lugar, já era. Se você quer viver o teu propósito e cumprir o teu propósito nessa terra, você precisa cuidar do carro, do corpo. O corpo precisa estar preparado. Se o corpo não estiver preparado, a alma não consegue governar. Você não vai chegar onde você tem que chegar. A recompensa imediata, tudo isso, a procrastinação. Eu falei que a procrastinação é boa. Ela é boa quando você é intencional na procrastinação. Procrastinação é muito bom quando você sabe usar ela para o bem. Né? Eu falei ontem, por exemplo, uma série que meu filho está assistindo, que ele estava assistindo ontem, o Thundermans. Não sei se você já ouviu falar, Rachel.
E aí tava num episódio que os pais estavam assistindo a televisão enquanto os filhos estavam fazendo um monte de coisa. E aí, quando eles perceberam, tinha passado 2 dias. Olha só, quanto tempo a gente fica aqui no celular e o nosso filho do nosso lado. Mãe, ô pai, olha aqui para mim. Não, filho, tô vendo, tô vendo. Não adianta você estar de corpo, mas você não tá com alma e espírito conectado, focado, dando atenção e tempo de qualidade para os seus filhos. Você está criando um deserto que vai separar você e seu filho lá na frente. Putz. Só que sabe o que é interessante? Quem vai estar nesse deserto são os pais, porque os filhos vão estar vivendo outra vida. E os pais, o que é esse deserto? Esse deserto é justamente, meus filhos me abandonaram, meus filhos não me escutam, meus filhos não me ligam. Não é? É você que criou esse deserto. Então, a gente tem que entender que, o que é prudência? Prudência é calcular o impacto da nossa decisão no hoje. Então, assim, eu vou tomar uma decisão de fazer uma ultrapassagem, prudência. Meu, a faixa não permite. Pode estar vindo um caminhão. Eu olho, não está vindo, mas e se de repente tem uma saída do outro lado e entra? Então, prudência, peraí, eu posso sofrer um acidente. Então, calma aí. Lá na frente não tem problema, é mais alguns metros eu vou ter a passagem, na pista vai dar para dar passagem, eu posso ultrapassar. Eu não preciso fazer isso agora, eu sou prudente. Né? Então, a prudência é você calcular esse impacto da sua decisão lá na frente. Então, nós precisamos olhar para o hoje, viver o agora, pensando em construir o amanhã, o futuro. Então, todas as suas decisões, se elas não forem intencionais hoje, você não vai conseguir viver o futuro, sabe? Esse negócio de você visualizar o futuro é muito massa, de você ter uma visão, de você acessar os céus, acessar aquilo que Deus tem para você e trazer para o hoje, é muito massa. O que é a fé? Fé é a certeza do que eu espero e a prova do que eu não vi. Na prática, fé é visão. Só eu vi, ninguém mais viu. Não tem como eu falar, nossa, você viu a visão que eu vi? Não, é você que viu. Agora, a missão é construir todos os dias o que você precisa fazer para chegar lá. O problema é que quando nós vemos, nós olhamos para o hoje e falamos, nossa, amanhã a gente começa. Não, eu vou chegar lá. Eu creio, Deus vai me ajudar. Pai do céu, o Senhor vai conseguir me ajudar nisso. Só que nada acontece, por quê? Não tem a ver com você orar, tem a ver com você oração, entrar em ação. É você a fazer o que tem que ser feito. Você viu o futuro, então você volta e constrói o caminho. É você construir a ponte. Você já viu o tamanho da importância da ponte? A ponte, ela conecta. Então, nós precisamos criar as pontes, nós precisamos preparar as pontes, né? Estar preparados para construir as pontes necessárias. Na esfera do corpo, da alma e do espírito. O espírito tem a ver com a conexão com o Pai. Quanto tempo você tem orado, quanto tempo você tem... Não tem a ver com o tempo, mas é qualidade, é acesso. Eu falei numa das lives que acesso te leva a ter ambiência. E quando você tem ambiência, você eleva o seu nível, a sua energia. É muito forte isso. É muito forte. E aí, como que tá para vocês aí? Vocês estão conseguindo pegar tudo isso? Vocês estão anotando os códigos? Eu falei, pega o caderninho, pega a caneta, anota tudo isso. Porque hoje você vai entender. Sabe o que é muito massa? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nesse processo que ele viveu, naquilo que ele estava passando no deserto, olha que doido. Por que Jesus, ele ficava muito tempo, os caras falavam, meu, você está muito sozinho. Meu, você está indo para o monte. Por que tudo isso? Porque ele estava em intimidade. Jesus, ele revelou tudo que nós precisávamos para sair do deserto. Ele mostrou todos os códigos. Agora, olha só, o que acontece com muita gente? É depender de pessoas que têm alto escalão, que estudam a Bíblia, são teólogos, são isso e aquilo, e esses caras, eles falam, e o que eles falam é lei. Cara, Jesus, quando morreu na cruz, ele foi ao céu e ele deu o Espírito Santo, deixou o Espírito Santo, ele falou, olha, eu estou te dando um acesso direto. Eu estou te dando um acesso para você criar uma ambiência, uma frequência com o Espírito, e essa frequência com o Espírito te levar uma energia, levar a tua energia, para você entender os códigos que estão escritos atrás de cada letra, cada palavra. Eu perguntei em uma das lives, quem que tem dificuldade de ler a Bíblia, por exemplo? Eu quero perguntar aqui de novo, quem tem dificuldade de entender a Bíblia? Coloca assim, ó, eu. E essa é a dor, Rachel, que é uma das dores que eu quero resolver, sabe? Que eu vejo que as pessoas elas não conseguem entender o que está escrito por trás da letra. Existem códigos impressionantes. E é por isso que eu gosto da versão de Bíblia que eu uso, que é a Nova Bíblia Viva. Porque a Bíblia, ela não é na linguagem de hoje, mas ela é
uma Bíblia com uma linguagem mais atual, mas que eu comparei ela bem com a Almeida, e ela preserva exatamente o que está escrito ali, sabe? Então eu adoro essa versão. Os meus filhos de 6 anos, minha menininha de 6 anos, meu menininho de 7, entende perfeitamente tudo que está escrito ali, sabe? Então eu gosto dessa versão dessa Bíblia, porque eu prefiro ler e entender alguma coisa do que quem desiste de ler porque não está entendendo nada, sabe? Então, olha lá, Lívia, eu leio mesmo sem entender. Eu prefiro ler e entender, sabe? E aprender mesmo o que está ali. E é muito interessante que o fato de eu ler a Bíblia todos os dias foi o que me conectou muito com o Pablo, sabe? Por quê? Porque ele viu realmente que eu tinha sabedoria, que eu tinha conhecimento daquilo, sabe? Então, quando eu comecei a colocar aquilo que o Espírito Santo ministrava em mim nos roteiros para o Pablo, ele mandou para o Anderson um uau. Por quê? Porque ele viu realmente que tinha algo de Deus ali, né? Então, a Nova Bíblia Viva, a Dani está falando, eu comprei essa Bíblia porque eu indiquei, ela falou, e eu estou entendendo tudo. Eu indico mesmo, compre, tá? Compre é uma linguagem muito simples de ler, que você entende perfeitamente, que preserva, pelo menos a tradução do Almeida. É muito, muito, muito parecida, mas numa fala completamente diferente. Adoro. Olha lá, o Rafael que massa. Tá falando que comprou, né? Eu sempre indico, eu mostro minha Bíblia do Leão e indico mesmo. Que massa, que legal. E é interessante isso, né, Rachel? Porque assim, o que eu vejo? Que existem simples. Eu estava falando hoje com um menino. Vamos meditar em Mateus 4:1. É só isso. A Bíblia está falando, medita na palavra dia e noite. Meditar de noite é você pegar um versículo. Eu falei, cara, imagina que a gente é um monte de maconheiro aqui. Nós somos um maconheiro, nós estamos na brisa. Qual que é a nossa brisa? A nossa brisa é Cristo. A nossa brisa é Cristo. Vamos brisar nele aqui, em um versículo. Mateus 4, versículo 1. E o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Que doideira, por que o Espírito conduziu? Aí eu faço perguntas. Aí fica a dica para vocês, faça perguntas para a Bíblia. Por que o Espírito você conduziu Jesus para o deserto? Porque tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma coisa. E você começa a perguntar, você começa a questionar, e de repente você começa a entender. Não tem a ver com ler a Bíblia inteira. Tem gente que lê a Bíblia inteira e não entende nada. Tem gente que lê um versículo por mês e entende tudo, e tem a revelação. Porque o que vale é a revelação, e Jesus tinha a revelação. Olha que louco. Anote isso aqui. O relacionamento que Jesus tinha com Deus fez com que ele tivesse, com o Espírito Santo, fez com que ele tivesse intimidade com o Pai. Uau. E quando ele teve intimidade com o Pai, o que aconteceu? Intimidade você tem com quem você conhece, e você revela coisas que estão só no teu coração, só para quem é íntimo. E quando você tem intimidade, você consegue enxergar o outro pelo teu... Intimidade é isso, é você olhar você pelos olhos do outro. E quando você se olha pelos olhos do Pai, você começa a se enxergar como Ele te enxerga. O relacionamento gerou intimidade, e a intimidade revelou identidade. E quando você tem identidade revelada, você gera frutos. Olha isso aí, porque é profundo demais. Intimidade revela identidade. Relacionamento, tudo começa num relacionamento, mas o relacionamento ele precisa ir para um próximo nível, que é a intimidade. E quando você olha Jesus, ele tinha um relacionamento, vamos lá, vamos ser o mais razão possível. Jesus, ele era ensinado pelos pais por conta da cultura, que ele tinha que conhecer as escrituras. Só que esse ensinamento, ele era o único ser vivo que tinha o Espírito Santo do lado dele. E ele queria mais, o Espírito Santo estava lá e gerando nele mais. E ele então começou a ir para um nível de intimidade. Quando ele lia as escrituras, ele começava a ter revelação. E aí ele começava a querer se apaixonar mais pelo Pai. E ele tinha intimidade. Na intimidade, você revela coisas que se você só tivesse relacionamento, ninguém ia te revelar. Você não ia revelar algo para alguém que você só tem relacionamento. O relacionamento é muito raso. Relacionamento é raso, e tem muitos aqui, muitos de nós estamos vivendo só um relacionamento com Deus. Não estamos indo para um nível de intimidade. Agora, quando você ativa isso, quando você entra nesse nível de intimidade, você começa a entrar num nível de estar próximo. Intimidade é você olhar o outro, olhar você mesmo, é se enxergar pelos olhos do outro. Então, quando você se enxerga pelos olhos do Pai, você começa a ver como o Pai te vê. E você começa a entender a tua identidade. O relacionamento gera intimidade, a intimidade revela a identidade. Uau. E a identidade
vai fazer com que você gere frutos. Os frutos vão vir da tua identidade revelada no Pai. Entende? E quando você tem fruto, você passou pelo deserto. O deserto, normalmente, é quando nós estamos no relacionamento. Um deserto é quando nós entramos na intimidade. Estamos num processo de intimidade. É novo, tudo é novo. Vamos lá. Pode falar, Rich. Certo, é o período de crescimento também de uma árvore. Pensa só, quando a gente pensa em fruto, né? Existe um processo para aquilo acontecer. Então, você tem que arar a terra, plantar a semente, aguar e esperar o crescimento, né? Normalmente, a árvore que dá muito fruto demora mais para crescer. Vamos pensar numa mangueira, por exemplo, né? Ela demora para dar frutos. E aí... que apagou a luz aqui. Pode continuar, Rachel, manda pau. O que acontece? Esse período é como se estivesse no deserto, que é a parada do processo, né? Então, gente, a gente tem que entender que tudo precisa de um processo. E quando a gente passa no deserto, eu sei que é difícil, né? Mas o deserto é lugar de humildade, o deserto é lugar de entrega, o deserto é lugar de rendição. Quando a gente está passando momentos difíceis, é como o Senhor Paulo disse na Bíblia, né? Quando penso que estou fraco, forte sou. Porque a gente se fortalece do Senhor, né? Então, o mais importante mesmo é que, independente se a gente está no deserto, a gente está na selva, a gente está conectado com intimidade, com Cristo, né? Porque a intimidade vai revelar a nossa identidade. E a identidade é que vão trazer os frutos. E olha que maluco, Cris. Tem tanta gente carinhosa aqui, mandando carinhos pra gente. Eu amo ler os comentários desse povo carinhoso. Eu gosto. Eu tô começando nesse processo também, Rachel, e é muito massa. Eu me sinto como se nós estivéssemos numa célula, nós estivéssemos num ambiente onde nós estamos trocando energia. Essa energia que nós vamos trocando vai elevando o nível, vai elevando a ambiência, e essa ambiência ela vai levar a gente para um next level com Cristo. E olha que muito bacana, alguém tinha escrito aqui sobre a Bíblia fala sobre nós, né? Revela quem nós somos. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Deus disse lá no começo, eu sou o eu sou. Se eu sou o eu sou, quando eu sou o Felipe, eu sou Deus. Quando eu entendo que ele fez você e eu, ele nos fez imagem e semelhança dele. Então, se eu sou o eu sou, ele não era e nem foi e nem se tornou, ele é. E quando ele fez você lá no jardim, você estava na selva. E lá na selva ele te fez como eu sou. Você é imagem e semelhança do eu sou. Então, daquele dia em diante, você é Deus. E você é Deus nessa terra. Você veio para governar sobre todas as coisas. Então, quando eu lanço palavras, eu sou ruim, eu sou um idiota, eu sou fraco. Você está falando, ei, Deus é fraco? Ei, Deus é idiota? Deus é o que é Deus? Deus é tudo. Deus é supremo sobre todas as coisas e sobre tudo. E ele te fez a imagem e semelhança dele, então você é o que a Bíblia diz que você é. E o que a Bíblia diz que você é? É só você olhar as características de Deus. Quem Deus é? Aquilo que Deus é, você é. Jesus andava sobre as águas porque ele era Deus? Porque ele tinha o Espírito Santo e ele entendia quem era Deus. Apenas isso. O que diferencia você e eu dele? Nada. Por quê? Ele disse, vocês farão obras maiores que eu. Então, nós fazemos obras maiores que eu. Mas Adão pecou. Ei, a morte de Cristo foi para anular todo o pecado de Adão e para trazer vida. Então, quando você tem um encontro com Cristo, você tem vida. Se você tem vida, você entende que você é Deus. Você é a imagem e semelhança dele. E ele foi o primogênito. Ele era unigênito antes da morte. Quando ele morreu, ele se tornou o primogênito. Ele era único. O único que tinha o Espírito Santo. Quando morreu, se tornou o primeiro que teve esse acesso, o primeiro a voltar à eternidade. E nós somos os irmãos. Somos aqueles que vão voltar à eternidade junto com ele. Uau. Nossa, eu tava com um negócio na ponta da língua, me deu um branco. Ô, Jesus! Gente, vocês estão entendendo? E o que isso me remete? Isso me remete a entender que tudo tá ligado. Se relacionamento gera intimidade, intimidade revela identidade, na identidade é que eu consigo ter fruto. Então, o que tem depois do deserto? Depois do deserto tem a selva. E o que é a selva? É lugar de liberdade.
selva é lugar de liberdade. Agora, Cristo nos chamou para quê? Cristo nos libertou para que nós pudéssemos ser livres, libertarmos e nos chamou para libertar a outros. Você é liberto para libertar outros. Então, é para isso que ele nos chamou. E se nós entendemos isso, nós passamos pelo deserto como Cristo. Ele se preparou no corpo, ele se preparou na alma e ele se preparou no espírito. O preparo que ele teve fez com que ele saísse do deserto e entrasse na selva. Quando que Jesus entrou na selva? Vocês estão escutando aí? Tá tranquilo o áudio para vocês? Oi? Tá escutando? Tá tranquilo? Tá ótimo. E quando que ele entrou na selva? Quando que Jesus entrou na liberdade? O barulho aqui Sabe tá quando? alto onde que eu tô? Agora tá tranquilo. Acho que foi o meu celular aqui. Agora... Não, ô Felipe, em falar nisso, eu não sei o que tá acontecendo com o meu celular. A minha bateria caiu de 60% para 5 de uma hora para outra. Uau! Não, caiu para 20, de uma hora para outra, já 10 e agora já 5. Então eu não sei o que aconteceu com o meu telefone. Eu vou seguir aqui com vocês, a gente vai fazer... Se eu cair, você segue. Tranquilo, fique em paz. Então, o que a gente vai fazer? O que nós precisamos entender? Que passar pelo deserto, quando que Jesus saiu do deserto? E quando Jesus entrou na selva, na verdade? Não foi quando ele foi pregado, foi quando ele venceu a tentação. Quando ele venceu a tentação, ele entrou na selva. Porque aquilo já aquela tentação não o dominou. Ele não foi dominado por aquilo. Então, ele dominou, ele governou sobre todas as coisas. Então, ele entendeu quem ele era, ele sabia quem ele era, e ele só tinha que fazer coisas para ter o resultado daquilo que ele era. Eu acho que a Rachel caiu aqui. Mas bora para cima. Então, Jesus, ele entendeu naquele momento que ele era, quem ele era, ele entendeu o que ele tinha que fazer, e esse processo de entendimento e de passar por cima disso fez com que ele chegasse aonde ele chegou. Então, muitas vezes nós estamos passando no deserto. Vamos torcer aqui, vamos torcer para a Rachel conseguir carregar o celular dela e voltar para a gente aqui, que é muito massa. Eu amo essa mulher é incrível, é uma guerreira, é uma rainha do reino dos céus, e ela tem conectado aqui com a gente vai fazer esse negócio acontecer. Olha só, quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos aquilo que nós somos, o que nós viemos fazer nessa terra, nós entendemos que agora eu só preciso fazer algumas coisas, e fazer é construir o caminho para ter o resultado daquilo que eu já sou. Então eu já sou. E o que você é? Eu queria que você escrevesse aqui o que você é. O que você entende que você é? Eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Essa é a primeira camada da identidade. Isso é o que ele falou sobre você lá em Gênesis. Isso ele já te falou, mas o que você é? Eu sou um milionário. Eu sou um libertador. Eu sou. O que eu sou? Qual é a face do eu sou que habita em você? Essa foi forte. Felipe, eu sou um preparador. Eu sou nosso Deus é um Deus multifacetário. E eu sou essa face, a face de preparo. O preparo vem antes do treino. Quando você está preparado, você consegue entrar em qualquer treinamento. Quando você prepara o teu corpo, você consegue seja jogar um futebol, seja jogar um vôlei, fazer uma trilha, mas tudo você precisa ter preparo. O preparo vem antes do treino. Não sei ainda, olha lá. Não sou a filha amada e eleita do Senhor, sou filho amado. Uau. Quando você entende quem você é, quando você entende isso, você começa a viver esse next level, você começa a sair do deserto, a viver e olhar, você começa a ver a selva. Você começa a olhar a selva, então você tem uma clareza do destino, uma clareza de para onde você tem que ir. Eu sou filho amado, vitorioso, corajoso, forte. Uou. Eu sou herdeiro do reino, cordeiro com Cristo. Eu sou transbordo nas vidas das pessoas. Eu sou uma filha amada do Pai. Que massa, que massa. Como é bom. Espírito Santo, como é bom ver pessoas entendendo quem elas são nessa terra. Ver pessoas entendendo o que elas vieram fazer aqui, o que elas vieram para transbordar e onde elas vão transbordar. Sabe? Agora, o processo, o quebrar as correntes,
tem a ver com você se libertar dessas coisas, você ser livre, você alcançar a selva. Olha lá, eu sou filha amada, amém, eu sou filha amada do Pai, mais de semelhança do Pai, eu sou amada. Uau, é isso. E quando nós entendemos, agora nós vamos para o passo da identidade. Quando nós entendemos quem nós somos, eu sou, é muito massa. Você já parou para pensar nisso? Você fala, eu sou, o que você tem falado depois do eu sou? Eu sou o quê? Eu sou o eu sou, ele diz. Então, quando você fala eu sou qualquer coisa, você está chamando Deus e você está se colocando nessa condição. Quando nós falamos de reclamação, a reclamação ela gera uma ambiência, uma energia negativa. Reclamar é você se opor àquilo, a uma ação. Então, isso é ruim. Agora, quando nós entendemos nossa identidade, quando nós entendemos as 7 camadas da identidade, e aqui eu quero deixar um convite para vocês, na sexta-feira, na plataforma internacional, eu, a Rachel e o Rogério e mais algumas pessoas, nós vamos fazer eu vou fazer uma palestra, eles são meus convidados, eu vou falar sobre você no digital, como fazer a escolha certa, como eu sei qual área do digital que eu tenho que atuar, como eu escolho, eu vou fazer tráfego, eu vou fazer criação de conteúdo, eu vou fazer GRS, o que faz sentido para mim? E eu vou explicar para vocês lá na sexta-feira. Vocês estão todos convidados. Tem um link aqui na bio. Eu ainda vou falar o rasta para cima. Eu comecei agora aqui na internet. Rasta para cima e clica na bio. E vai ser muito massa ter você lá. Vai ser uma honra poder ter você. Nós vamos gerar um ambiente. A ambiência que vai ser gerada lá vai ser para trazer o Kairos. Eu quero que o Kairos, a gente viva isso. E vocês vivam experiências malucas que vocês nunca viveram na vida de vocês. Naquele ambiente. Sexta-feira, dia 24. Às 19 horas, na plataforma internacional. Aqui na minha bio tem um link, entra aí, você vai ver. Tá bom? Então, esse processo de preparo, ele é importante. Se você não está preparado, você não consegue seguir um treinamento específico. Você não consegue ir adiante. Se você não se prepara com técnicas para leitura, se você não se prepara com técnicas ou com ferramentas para você fazer, por exemplo, gestão de redes sociais ou qualquer outra coisa, você não consegue dar os próximos passos. Você não consegue avançar. Então é importante primeiro você se preparar. Você entende a tua identidade, aí você se prepara. Quando você se prepara, aí você começa a entrar num próximo passo que é a ação. Atitude, o que é atitude? É o estalo da ação. Atitude, estalo da ação. Ontem eu falei um pouco sobre isso também, que existe um processo onde a maioria das pessoas estão morrendo. E elas morrem na fase da guerra. Elas não conseguem partir, elas não conseguem ir para a esfera da paz. Muito menos para a esfera do poder e muito menos viver a prosperidade na Terra. Por quê? Porque elas ficam no looping do ecoa, elas ficam ecoando. O que é o ecoa? A indignação gera questionamento. O questionamento faz você olhar para opções. E quando você olha para opções, você tem atitude. A atitude é o estalo da ação. Aí você entra em ação. Só que qual é o problema? Vou explicar e vou exemplificar para vocês isso aqui agora. Eu estou indignado. Eu vou falar de mim. Eu estava indignado com a educação no Brasil. Eu trabalhei durante 10 anos em grandes instituições financeiras. Fiz um trabalho na Cracolândia e fazia um trabalho em paralelo também dentro da comunidade, da igreja. E eu cuidava de jovens e adolescentes, eu olhava tudo aquilo e falava, cara, que doideira é essa? Eu entendi um padrão, não é o ambiente, não é a falta de amor, não é a falta de dinheiro, não era isso que fazia com que a geração se corrompia. Era a falta de visão de futuro. Existe um padrão, e eu entendi esse padrão. A minha indignação fez eu questionar, o que está acontecendo? Aí eu vi isso. Quando eu questionei, eu saí das 4 paredes, eu saí daquela panela, daquelas pessoas que estavam ao meu redor, eu saí de perto deles e comecei a olhar outras pessoas. Aí encontrei Pablo, encontrei Thiago Brunet, encontrei outros players, outras pessoas, outros homens de Deus, mulheres de Deus, comecei a encontrar outras pessoas. O olhar para o novo fez eu falar, peguei algo novo, vou entrar atitude, vou entrar em ação. Eu vou fazer uma mentoria, eu vou entrar na mentoria do Thiago Brunet, eu vou fazer um evento lá com o Pablo, e eu comecei a entrar em ação. Só que eu já tinha clareza, Deus tinha me mostrado onde eu tinha que chegar. Então, o que falta muitas vezes é a clareza do destino. Quando você não tem clareza do destino, você entra nesse looping, entra no looping. O que é o looping? Eu tive a ideia, eu tive a indignação, gerou questionamento, que fez eu olhar para as opções, as coisas novas, me fez entrar em ação. Aí eu entrei em ação, compro um curso.
Aí eu tô fazendo um curso. Daqui a pouco aquele curso não serve para mim, porque eu não tem as minhas características ali. Aí eu começo a ficar indignado de novo. Cara, eu tô fazendo curso, eu tô fazendo essa, mas não vai, não flui, não consigo vender, não consigo trazer cliente, não consigo isso, não consigo aquilo. Ó, a indignação. Por que que isso tá acontecendo? Ó, eu entrando no looping de novo. Questionamento. Ah, não, deve ser, esse método não funciona para mim, vou achar outro. Aí eu começo a olhar para as opções. Ó, eu olhando para as opções de novo. Aí encontra um cara, nossa, acho que isso é massa, vou atitude, vou comprar. Aí eu compro aquele curso. Aí eu faço aquele curso, no começo empolgado, daqui a pouco, para empolgação, eu estou vivendo um looping de novo. Esse looping chama ICOA. Você vai ficar aqui dentro. Essa é a fase da guerra, onde a maioria das pessoas morre, porque elas estão nesse looping. E elas precisam de uma única coisa, elas precisam de clareza de destino. Elas precisam olhar para o futuro e entender qual é o norte. Clareza não é você ter a foto perfeita. Eu lembro uma época que eu surfava e a gente ficava andando em busca da onda perfeita, né? Qual é a onda perfeita? Qual que é a onda perfeita? Clareza do norte, do destino, não é você ter uma fotografia perfeita. É você ter um norte, pelo menos. É você olhar para o futuro. Pensa assim, ó. O que que acontece? Você começa a ver o looping do ICO, aí você tem ação, atitude. Uau, atitude, ação. Vamos correr, para cá, para cá, para cá. Só que o teu norte é para cá, olha só, aqui tá pertinho, mas com o passar do tempo tá aqui longe. Então você precisa ter clareza que pelo menos não é para cá, é para cá. E aí você só precisa ter clareza para dos próximos passos. E aí você começa a andar e entrar em novos níveis. E você começa a ir step by step, passo a passo. Aí você vai entendendo a frequência, ou entende uma frequência. Daqui para onde eu tenho que ir. Uau, é aqui. Daqui para onde eu tenho que ir. E aí você vai elevando, e você vai elevando, e você vai elevando. Vou sair desse looping. É verdade, estou no looping, sambando no digital, queria ser GRS, agora já estou correndo atrás de tráfego, inconstância, que fala, né? Não é 100% inconstância, sabe, Débora? Porque você está agindo, você está constante fazendo as coisas, mas é a falta de clareza. Na palestra que eu vou fazer agora na sexta-feira, eu vou falar sobre isso. Eu vou pegar vocês e eu vou levar ainda a semana inteira com vocês, onde eu vou construir com vocês, encontrar qual que é a melhor opção no digital para mim. O que, que tem a ver comigo? Sabe por quê? Eu vou explicar e eu vou dar um spoiler da palestra aqui para vocês. Cada um de nós temos habilidades, talentos, dons, e muitas vezes a gente não conhece e não consegue tirar isso da gente. E lá você vai entender o que você precisa fazer para tirar isso de você. Agora, pensa comigo, você tem algumas habilidades, só que as suas habilidades de escrever, por exemplo, você copia. Ah, não, escrever também eu posso ser o quê? Eu posso ser gerar conteúdo. Eu posso ser uma GRS. Eu posso fazer tráfego. Ou seja, com uma única habilidade sua, você pode fazer várias profissões ou seguir várias opções ou profissões porque ela encaixa. Agora, sabe qual é o problema? Por que, que você fica toda hora querendo inconstante, não é inconstante, mudando e não tem clareza e você por isso não consegue avançar? Por quê? Porque não é uma única habilidade que habita em você. Você tem uma soma, um conjunto de habilidades. Você precisa descobrir qual dessas profissões que todas essas habilidades, ou a maior parte dessas habilidades, se encaixa. Entendeu? Então, assim, por exemplo, vamos pensar que de todas essas habilidades, 4 elas estão batendo com copy. Por que você vai fazer as outras profissões? Sendo que copy é a que mais se identifica com você. Porque você estudou, você viveu o Lech Leha. Lech Leha é você olhar para dentro de si. O apóstolo Paulo dizia, analise o homem a si mesmo. Ou seja, é você olhar para dentro, é você identificar em você o que você tem que fazer. Quem é você? Quais são os... Qual é a essência que Deus colocou em você? Eu já entendi. Lembra que nós falamos de um Deus multiface? O Deus multiface me deu a face de ser um preparador. Eu não sou a pessoa que vai treinar você especificamente em algo. Eu sou a pessoa que vai preparar você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar você como um mochileiro, você vive uma jornada. Vamos fazer um paralelo da jornada da vida com a jornada de um mochileiro. O que vai acontecer? No meio do processo dessa jornada, o que acontece com a maioria das pessoas? A mochila está pesada. Eu vou parar você e falar, peraí, o que está acontecendo? Ah, tá um fardo, minha caminhada tá complicada, tá difícil, eu não consigo avançar. Eu vou pegar a tua mochila e vou olhar, olha, vamos tirar isso, isso aqui não faz sentido para você, e isso aqui a gente vai colocar, porque é isso que você precisa para tua caminhada. Mas como que você sabe? Eu tô olhando lá na frente, eu tô enxergando você naquele lugar. Então, para aquele lugar que você vai,
Isso você não precisa, mas isso você precisa. Então, ficou claro? Vocês conseguiram entender? Isso é a minha face de Deus. Deus olhou para mim e falou assim, na intimidade, lembra? Na intimidade, ele revela coisas que se eu tivesse só um relacionamento com ele, eu não ia entender. Quando eu tinha relacionamento, o relacionamento é você entrar no ônibus e falar bom dia pro motorista. Isso é relacionamento. Agora, o que é intimidade? É todo dia você pegar aquele ônibus, você entrar e você já sabe o nome do motorista, você fala com o cobrador, conhece o cobrador. Isso já é um processo de intimidade, já tem um papo, já sabe que o cobrador é casado, que ele tem filho, ele mora em tal lugar, ele tá ali, mas ele não quer ficar ali. Isso é intimidade. O relacionamento, ele vai pegando um certo nível, onde você conhece o outro. E aí ele revela algo para você que você não teria essa revelação se você não tivesse na fase, na esfera da intimidade. E quando eu busquei isso, cara, eu chorei muitas noites, muitas madrugadas com a minha esposa. Eu e minha esposa, a gente deitava no chão e falava, Deus, o que está acontecendo com essa geração? Por que eles estão vivendo isso? E nós choramos pela geração, nós chorávamos por pessoas, por vidas. E nós entendemos que a falta da visão de futuro, de ter uma visão do destino, de ter clareza de onde elas têm que ir, faz com que as pessoas vivam perdendo tempo. E o que é tempo? O tempo é o maior ativo. Olha só, Deus coloca todos os dias 24 horas na tua conta. Agora, você precisa aprender a investir o tempo e parar de gastar o tempo. Uau. Tá fazendo sentido, galera? Vocês estão pegando aqui? Eu entrei no Flow e tô vindo com tudo, meu. Vocês podem mandar pergunta, manda mensagem aqui. A palestra vai ser na sexta-feira, às 19 horas, na plataforma internacional. Aqui na minha bio tem um link, você pode ir lá e você vai ser super bem-vindo. Nós vamos fazer um tempo muito massa lá. Eu decidi deixar o Espírito me usar e eu vou transbordar em todas as esferas. Desde a esfera do empreendedorismo, a esfera do... Deus me deu muita coisa. E isso tudo que Ele me deu, eu estou organizando e liberando aqui aos poucos. Porque se eu liberar tudo, nem eu consigo liberar. Eu não consigo liberar tudo aquilo que Ele me deu. Mas eu estou liberando aos poucos aquilo que eu sei que eu tenho que passar. São fases, são processos. Eu ainda não tenho clareza do que Deus quer de mim. Lívia, tá mais simples do que você imagina. Vamos pensar nas vozes. Quais são as vozes que você tem escutado? Muitas vezes me perguntaram assim, Felipe, como eu sei que é Deus que está falando? Como eu sei que é a voz de Deus? Eu vou explicar para vocês aqui como você sabe que é a voz de Deus, tá? Então vamos meter aviãozinho aí, vamos clicar nesse aviãozinho, vamos espalhar essa mensagem para essa galera. Quantas pessoas precisam escutar isso? Samuca, deixa Deus te usar, Felipe. Tamo junto, irmão. Estamos aqui na mesma. E tudo isso que eu tô fazendo, que eu startei aqui, que eu tô começando, eu quero que vocês vivam isso. Ei, todos vocês são multifaces de Deus. Vocês são partes do quebra-cabeça. Vocês são peças que eu preciso de vocês. De alguns de vocês são peças que precisam para completar o meu quebra-cabeça. Assim como eu tenho sido peça para completar o quebra-cabeça de alguns aqui. Entende? Se você olha e fala assim, o Felipe não é a peça que eu preciso. Sabe o que acontece? Existem pessoas perto de você que precisam daquilo que eu tenho. Então, você compartilha. Porque você compartilha, nessas pessoas vão ter acesso. Assim, quando você chegar perto de mim, eu vou falar, uau, eu não sou, mas você é uma peça que eu preciso. E mesmo assim, eu vou compartilhar para outras pessoas, porque é assim que o corpo age. É assim que o corpo, quando uma parte do corpo está doente, a outra parte sustenta, a outra parte manda energia, manda sangue, manda vitaminas, essência, para que o corpo saia, para que o corpo fique curado. A Débora perguntou, Felipe, Deus fala com todo mundo? Claro, Débora, fala. Deus fala com todo mundo. Ei, quando Jesus morreu na cruz, ele disse, eu vou ao céu, eu vou voltar ao céu, vou estar sentado à direita do Pai, mas eu deixo com vocês o Espírito, que será o vosso consolador, o vosso conselheiro. Agora, aquilo que só Jesus tinha e que conectava ele com o Pai, agora ele deixou para todo mundo. Todo aquele que fala, eu recebo Cristo no meu coração, todo aquele que tem um encontro com Jesus, tem acesso ao Espírito. Lembra, acesso te leva a ter ambiência. Qual é a ambiência que você está?
Qual é a frequência que você está? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Elas estão aumentando a tua frequência? Elas estão fazendo você ir para um next level, aumentando a tua energia, elevando a tua energia? Ou elas estão sugando a sua energia? Ou elas estão diminuindo a sua energia? Ou elas estão fazendo você ficar mais fraco? Isso é importante você ter clareza. Felipe, preciso assistir sua palestra, não posso estar em SP, tenho como participar online. Já me pediram para fazer online e eu tenho que ver com o time lá do Pablo, da plataforma, para ver se eles vão liberar a online. Se liberar, eu vou avisando vocês aqui também, mas eu não sei não. Vamos ver. Entendeu, Débora? Deus fala com todo mundo. É só você se dispor. Se você falar, ei, eis-me aqui, eu estou à disposição, sabe? O profeta Samuel, na inteligência bíblica, foi mais ou menos assim que ele teve um encontro com Deus. Como a maioria daqui precisa ter esse encontro. Ele era jovem, ele chegou, estava dormindo lá no templo com o sacerdote, com o profeta Eli, e aí ele estava dormindo, simplesmente dormindo, mas ele tinha um coração disposto. Ele falou assim, ele escutou uma voz, Samuel. Aí ele, opa, peraí, levantou, Samuel, quem me chamou? Peraí, foi no profeta, ei, profeta, diga, pode falar, tô aqui. Aí o profeta, que foi, menino? Eu não te chamei, vai dormir. Oh, desculpa aí, então. Pegou e voltou a dormir. Aí o Senhor chamou de novo, Samuel. Aí ele, opa, peraí, o profeta deve estar me chamando. Foi lá e perguntou de novo. Fala, profeta, tô aqui à disposição, o que você precisa? O profeta falou, menino, eu não te chamei. Aí o menino, o profeta falou, opa, peraí, tem alguma coisa aí. Ele deu só uma orientação, ele só orientou, e às vezes nós precisamos de alguém que nos oriente. Se você escutar essa voz de novo, fala assim, eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. Aí Samuel, ok, beleza, foi deitar. E quando ele foi chamado de novo, ele escutou Samuel, ele simplesmente levantou e falou, eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo ouve. E aí ele continuou a escutar a voz de Deus. Agora, como eu sei que a voz que eu estou escutando é a voz de Deus? Vamos lá. O teu cérebro, ele sempre vai falar o seguinte para você. Tudo que você vai ouvir dele é para proteger o teu corpo de traumas antigos e para proteger o teu corpo do desconforto. O seu cérebro, ele vai sempre dar comando para você ficar no conforto. Ele não quer sair do lugar. Lembra do carro? Pensa, o carro está aqui. O carro, ele não quer gastar energia. O carro, ele não quer... pensa, cada vez que você vira a chave e liga, o motor começa a trabalhar, a corrente dentada começa a girar, os pinos começam a bater, e isso gasta energia. E o carro, ele não quer isso. O carro, ele quer ficar paradinho. Só que, mesmo sendo importante ele se movimentar, só que ele quer ficar parado. Por quê? Ele quer proteger você de traumas, ele quer proteger você de desconforto. O carro não quer acordar cedo. O carro não quer levantar às 5 horas da manhã para poder ir treinar. Ele não quer levantar às 4h59 para assistir uma live. O carro, ele não quer isso. Então, o teu cérebro, quando ele te fala algo, é para proteger você de esforço. Quando eu sei que é a voz da alma, ela sempre vai estar relacionada aos outros. Ou seja, ela vai sempre te comparar aos outros. Por exemplo, levantar às 5 horas da manhã. A tua alma vai falar assim, para que isso? O que o seu marido vai pensar? Você acordou nessa hora para escutar esse outro cara? Como assim? O que você vai sair na rua agora para correr? O que os outros vão pensar de você? Olha, e se te verem correndo, você não tá bem de saúde, você não tá essas coisas todas, e aí vão te ver correndo na rua, imagina só, vão ver as suas curvas que não tá legal. Então, a sua alma sempre vai te comparar com o outro. E o teu espírito? Corpo, alma e espírito. O seu espírito, ele vai sempre apontar, a voz do espírito vai sempre apontar para o destino, para a construção da sua visão, da sua missão. Ele vai sempre apontar para que eu faço o que eu faço todos os dias, que tem a ver com propósito. Porque o para que eu faço o que eu faço vai além das ferramentas que eu uso. O que é a ferramenta? A internet. Para que eu faço o que eu estou fazendo? Eu, Felipe, eu estou preparando pessoas. Para preparar pessoas para que elas sejam capacitadas para fazer o que elas têm que fazer e viver o governo dos céus nessa terra. Então, o meu papel é preparar. Se não tivesse o celular e não tivesse internet aqui agora, eu ia estar com qualquer pessoa na rua. Se Deus me tirar daqui agora e me colocar numa ilha deserta não, numa ilha de uma tribo indígena, onde não tem tecnologia nenhuma, o que eu vou fazer lá? Eu vou preparar as pessoas. Preparar elas para o treinamento específico. Em qualquer lugar eu vou estar preparando gente. Então, eu entendi, eu consegui chegar em uma palavra. Eu preparo todo dia. O propósito não é um dia que eu vou alcançar o meu propósito, eu vou cumprir o meu propósito. Propósito é todo dia. É o que você faz
para o que você faz o que você faz. A Dani colocou, e quando é o cônjuge que suga a nossa energia, tem melhorado, mas não está na mesma frequência. Cadê? Dani, você tem que trazer essa frequência. É aos poucos, não é do dia para a noite. Você vai levando energia, vai trazendo frequência, aí você volta, equaliza com ele, vai alimentando, vai trazendo, e aí as coisas vão acontecendo. É de passo a passo, é um processo, não é da noite para o dia. Como faço para ter intimidade com Deus? Lívia, começa com relacionamento. Lívia, você é casada? Ou não? Você já namorou? Como que você faz para namorar alguém? Você começa já na intimidade? Você começa com um relacionamento. Como que você começa um relacionamento com Deus? É você que não tem relacionamento com Deus. Como que você começa? Tudo bem, Deus? Bom, meu nome é Felipe e eu tô aqui para começar um relacionamento contigo. Boa noite. Obrigado aí pelo dia. Obrigado por tudo isso que você está fazendo. Eu tô começando. É o que eu posso dar hoje. É o que eu sei hoje de Deus. Ah, mas eu quero saber mais de Deus. Eu quero ser uma daquelas pessoas poderosas. O que você faz? Você pega a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês a minha versão aqui. Uma das versões que eu gosto pra caramba. Essa daqui, ó. A Bíblia King James, a BKJ, 1611. Essa aqui é o mais próximo do original. Então, assim, se eu quero ter um relacionamento com Deus, o que eu faço? Eu vou ler aqui. O que eu começo a ler, Felipe? Sabe o que eu vou te... O conselho que eu vou te dar é... Você que não lê a Bíblia, que não tem relacionamento com Deus, começa a ler o livro de João. Não primeira, nem segunda, nem terceira carta de... livro de João. Começa a ler o livro, só o livro. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto livro do Novo Testamento. João. Por que João? Porque João, ele vai trazer uma visão dos evangelhos de intimidade. Mateus traz uma visão, Marcos outra, Marcos e Lucas, João, ele vai trazer uma parada de intimidade. Ele se via como o cara mais íntimo de Jesus. Então você vai conhecer Jesus com um olhar de intimidade. Como fazemos para calar as vozes da mente e da alma e então ouvir a voz de Deus? Vou dar uma dica bem prática para vocês aqui. Existe um método dos 5 segundos, né, para você tomar qualquer decisão na sua vida e você começar a ouvir a voz de Deus, tá? Boa noite, Costa. Eu comprei uma dessa. A Lívia falou, Lívia, é isso, Lívia. Começa pelo livro de João. Vai ser a melhor coisa que você vai poder fazer. Agora, como que eu calo a voz da mente e calo a voz do corpo, do cérebro? Você vai fazer o seguinte. Toda decisão vai passar pelas três esferas. Corpo, alma e espírito. Todas as decisões vão passar pelas três esferas. Quando passar pelo cérebro, você sabe que é para te proteger. Eu tenho que tomar uma decisão. Vou levantar cedo para poder correr. O cérebro vai falar, não, fica dormindo. Aí o que você faz? Desculpa a expressão aqui, tá, gente? É para poder criar gatilho. Mas você vai falar assim, foda-se o cérebro, eu vou continuar consultando os outros dois. Eu preciso acordar, levantar cedo para poder correr. Aí vai para a alma. Ah, mas o que vão pensar de você? Você vai começar a sentir esses pensamentos. Foda-se também a alma. Aí agora eu vou para o espírito. Eu preciso acordar cedo para poder correr. Tá. Pelo espírito, eu vou olhar o que vai acontecer. O espírito ele vai te apontar lá para o futuro. Você correr agora e cuidar do teu corpo, vai fazer você chegar onde você tem que chegar? Vai. Então é isso. Então eu vou levantar e vou fazer o que eu tenho que fazer. Tá? Então você precisa só identificar, né, em qual das três esferas. É sempre pelo espírito. A sua decisão ela sempre vai estar pelo espírito. Nunca pelo corpo e nunca pela alma. Tá? Então essa técnica eu uso. Hoje eu levo 5 segundos. Qualquer decisão que eu tenho que tomar, qualquer voz que vem, qualquer coisa que vem na minha mente, eu identifico. Isso aqui é proteção interna, é proteção do corpo, do carro. Isso aqui é comparação. O diabo nunca vai falar para você abençoar alguém, sabia disso? O diabo nunca vai falar para você coisas boas que vão trazer benefícios para você. Agora, o espírito, como escutar a voz de Deus? É simples. É só você estar sensível. E como que eu fico sensível? É fazer o que eu falei agora. Você está aqui andando de carro. E você olha, por exemplo, alguém que está ali entregando algum mendigo, alguém assim que está pedindo dinheiro. Seu espírito, se você sentir no teu coração, o coração é o que não conecta a gente com o Espírito de Deus. Se você sentir no coração
que você tem que entregar algo para essa pessoa, você vai entregar e sem reserva. Sem reserva, só entrega. Ah, foi meu emocional? Aí você vai sondar o coração. Como que eu sondo o coração? É só você entender qual que é a intenção. Você tem que fazer perguntas para entender a intenção do teu coração. Por que eu estou dando esse dinheiro? É porque alguém perto de mim vai achar eu importante? Eu vou aparecer para outras pessoas como uma pessoa que luta pelas causas sociais? Então você tem que sondar o teu coração. A intenção por trás daquilo que você faz. Ficou claro? Brenda, tamo junto, Brenda. Então, dentro do processo que nós estamos falando aqui de você ir para você, como você quebra as correntes, é você trabalhar tudo isso que a gente já falou, é você fazer dessa forma, é você identificar. E aqui eu quero ir partir agora para o final, onde eu vou dar 2 tarefas. Ah, gente, tem um grupo no Telegram aqui, Saia do Deserto, lá na minha bio. Eu tô deixando um resumo de todas as lives lá para vocês, tá bom? E eu vou colocar o resumo, e não é só resumo, tem tarefa. Eu sou o cara da prática, eu não sou muito da teoria, eu não sei de teoria, mas eu sei de prática. Eu vou deixar as tarefas para vocês fazerem. Tudo passo a passo para você sair do deserto, tá bom? E seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Agora, qual que é a tarefa? O que você precisa fazer? Tamo junto. O que você precisa fazer? Existem historinhas que o teu cérebro, a tua alma vai contar sempre para você. Você precisa combater as historinhas. Por exemplo, eu vou fazer uma live. Ah, não. A Rachel já faz. Porque a historinha, você precisa identificar quais são as historinhas que estão sendo contadas pelo teu cérebro, pela tua mente. Quais são as historinhas? Aí o que você vai fazer? Você vai criar um argumento para quebrar a história, tá? Então, assim, por exemplo, eu vou contar um exemplo aqui. Eu tenho um carro, eu tenho um carro ruim, meu carro não é muito bom. Aí eu quero comprar, eu quero sair da escassez, eu quero entrar num novo nível, eu quero elevar, eu quero ir para um next level, etc e tal. E aí eu tenho até um dinheiro que eu poderia estar comprando um carro novo, e esse carro novo vai me ajudar a fazer novos negócios, porque é branding, etc e tal. A historinha na mente. Ah, para que você vai comprar esse carro novo? Você pode alugar carro. Você aluga um carro e vai no cliente. Você vai de Uber. Isso são as historinhas. Como que eu vou colocar um argumento? O que é colocar esse combater? É você criar uma história que vai matar essa história. Se eu comprar um carro novo, isso vai me levar a ter mais autoridade, porque é branding, porque é importante, e eu vou, a médio e longo prazo, trazer economia para dentro do meu financeiro. Exemplo. Então, você reforça esse argumento para quebrar a historinha. Então, quando você convence o teu cérebro com esse argumento, o que vai acontecer? A historinha cai por terra. Aí você consegue comprar o carro. Vou dar um exemplo para vocês. Uma amiga minha, ela estava com um carro, ela estava com uma lá da plataforma, ela estava com um mega carro que ela pegou emprestado, porque na verdade ela está no processo de troca. A loja falou: fica com esse carro aí e vai dar uma volta para você conhecer. E o carro é um carro muito top, é o mais caro dos que ela tinha visto. E esse carro, ele é baixo, é um carro um pouco mais baixo. E essa minha amiga, ela dirige, é um pouco pesada a mão. E o que aconteceu? Ela foi descer, passar numa valeta e pegou embaixo do carro, raspou o carro. Ela ficou, meu Deus, um carro desse aqui, essa quebrou ali um pouquinho da frente do carro ali embaixo. E agora, meu Deus, o que vai acontecer? A historinha começou a consumir a mente dela, começou a fazer ela pirar. O que ela fez? Colocou um outro argumento aqui dentro para poder vencer essa historinha. Eu imagino agora, eu tô indo a milhão esse carro é potente, é um carro potente, eu tô indo agora, tô batendo no muro e tô extrapolando o carro inteiro. Quebrei o carro inteiro. Aí ela convenceu o cérebro dela disso. O que aconteceu? Quando ela olhou, é só um arranhão. Não tem nada, não pega nada. Isso faz você não entrar na frequência da ansiedade. Entende? Quando você muda, você vai dando choque no teu cérebro. No teu cérebro, você precisa desbloquear, destravar, você precisa reconfigurar. A tua mente você atualiza, são softwares.
Então você precisa atualizar esse software com essas novas histórias, esses novos argumentos, para que eles convençam e eles registrem no lugar daqueles outros que te fazem parar. Se ela tivesse pensando naquele negócio, naquele probleminha, ela ia causar um problema mental para ela gigante. E esse problema que ela ia causar na mente dela ia travar ela de fazer o que ela tinha que fazer. E olha, ela estava num processo de fazer um evento. E isso poderia ter acabado com todo o evento. Como aquilo ficou pequeno para ela, ela foi, fez o evento e esse evento deu tudo certo. Então, às vezes, a gente está usando as historinhas da nossa mente, elas estão travando a gente, elas estão bloqueando a gente de fazer o que a gente tem que fazer. Então, a gente não consegue ter uma alta performance naquilo que a gente vai fazer. Deixa eu ler aqui o que vocês estão colocando, que eu gosto de ler comentário, gente. Isso aqui ajuda pra caramba. Como passar por essa fase de quebra de linguagem? Somente eu e meu esposo estamos na mesma frequência. Júlia, quebra de linguagem, quando você, por exemplo, está numa comunidade, num ambiente, você quebra a linguagem, você precisa entender agora que existe um novo nível, um novo momento para você, tá? Então, esse momento é o momento de vocês irem para dentro. É vocês buscarem diante de Deus. Quando eu passei por um processo de quebra de unidade de linguagem, quando eu entendi a nova aliança, eu comecei a estudar sobre a nova aliança e tudo mais. Peraí, que apagou a luz aqui, gente. Quando eu entrei nesse processo de entender a nova aliança, eu não conseguia mais orar. Sabe por que eu não conseguia mais orar? Porque, nossa, que forte. Por que eu não conseguia mais orar? Porque eu orava assim, ó, Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me abençoe e o Senhor me abençoe com todas as coisas que o Senhor já falou que ia me dar. Essa oração é uma oração que não funciona, sabia disso? Na própria Bíblia fala que tem orações que elas não funcionam. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo... Olha só. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me abençoe. Aí eu vou na nova aliança, vou entender o que Deus falou, o que Jesus fez na cruz. Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênção. A morte dele, ele nos deu tudo que nós precisamos para prosperar nessa terra. Então, ao invés de eu falar, eu te peço que o Senhor nos abençoe, eu oro assim. Foi um processo. Tem músicas que eu nem consigo cantar mais. Mas foi um processo porque eu comecei a entender que eu tinha que orar. Senhor, eu não te peço, mas eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor já me deu, mas eu ainda não acessei. E eu te agradeço porque eu estou no caminho de acessar tudo que o Senhor já me deu, porque o Senhor já me deu tudo que eu preciso para prosperar nessa terra. Uau! Quando eu entendi isso, e quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a viver um novo momento. E aí foi um tempo de reajuste. Pensa que agora, Júlia, a engrenagem precisa ser reajustada. Você precisa se realinhar. Você, seu marido, busquem, lembre, vocês não dependem de pastores, vocês não dependem de líderes religiosos, vocês dependem apenas de Cristo. E olha só, Cristo, Deus não vai te dar mais nada, sabe? Porque ele já te deu tudo que você precisa para prosperar nessa terra. O que vocês têm que fazer agora é acessar isso, pegar isso e trazer para o dia a dia de vocês. E com o tempo, o que vai acontecer? Essa energia que você está atraindo vai atrair novas pessoas para perto de vocês. E aí vocês vão começar a viver uma nova comunidade, um novo momento com outras pessoas. E tudo bem, pode ser que quando você entenda e viva isso, você volte à tua igreja, aquele lugar que você estava, aquele momento, aquela comunidade, e você consiga conviver ali dentro, de boa. Tem gente que consegue voltar normal, mas é um processo, tá bom? Senão você vai ser conhecido como a pessoa mais rebelde que existe. Primeira vez que te assisto, muito boa sua live. Seja bem-vinda, Costa. Tem que potencializar para isso. Cadê? Deixa eu ver. Isso. Elaine, quando nós falamos do argumento que vai vir para poder quebrar as historinhas da nossa mente, as historinhas da nossa vida, né? Essas historinhas eu tenho que vir com esses argumentos e eles têm que vir para lascar. Eu tenho que potencializar ao máximo, eu tenho que criar, eu tenho que visualizar eu batendo, no caso dela, eu visualizar batendo o carro, tendo um ambiente assim muito bom. E aí quando ela olhou, não, só um arranhão, tá tudo certo. Isso a gente resolve. Ela olhou para a vida dela, minha vida, eu tô bem, nada aconteceu, etc e tal. Então isso aí resolve. E aí aquilo não virou uma prisão. E muitas vezes essas são as prisões. Então, quebrar correntes é você contar, é você criar, entender, identificar as historinhas, criar os argumentos e passar por cima e arrebentar com tudo. Isso é uma das formas de você quebrar as correntes. A Débora colocou, eu oro mais ou menos assim. Então, Débora, esse é o processo. Eu vivi essa mudança, eu e minha esposa.
Nós vivemos. Era engraçado que às vezes eu ia chegar com a minha esposa, a gente estava na hora de almoçar, a gente sentava assim, né, no começo, aí eu fechava os olhos, ela fechava os olhos, tudo isso muitas vezes é religiosidade, tá? Aí eu olhava, eu orava e eu falava assim, Senhor Jesus, eu te... Não, eu não te peço. Senhor Jesus, eu não sabia o que falar, eu ficava engasgando, e aí eu começava a dar risada, minha esposa dava risada, aí eu falava, quer saber? O Senhor já abençoou, tá tudo abençoado, tamo junto, é nóis. E aí a gente comia. Então, foi um processo de muito ajuste, sabe? Para você viver a nova aliança, entender que Deus já te deu tudo que você precisa. Foi um processo. E a gente viveu isso. Foi muito doido. Tudo é por Ele. A Rayane colocou aqui. Tudo que for fazer, faça para Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tudo veio dele, tudo vai voltar para Ele. Sempre, sempre, sempre. Sensacional ouvir tudo isso hoje. Que bênção, Felipe. Estava com enxaqueca e dores no corpo e os remédios não estavam fazendo efeito. Busquei energia, encontrei aqui e passou as dores. É isso que eu me alegro. E olha só, é esse Kairos, é essa energia. É a gente trazer os céus aqui na Terra. É para isso que nós estamos aqui. Vamos trazer esse alinhamento, os céus na Terra. E eu conto com cada um de vocês para fazer isso. Onde vocês estiverem, a partir de hoje, não retenham, não sejam represas, sejam fontes, sejam rios, na verdade. A fonte é Cristo e ele transborda e jorra por vocês. E vocês agora têm rios de águas vivas e elas precisam ser transbordadas. Então faça de todo o teu coração. Eu sei que vocês vão chegar em lugares incríveis. Felipe, o que eu faço então? Se Jesus já me deu tudo que eu preciso, ok, eu estou entendendo o mundo espiritual, muito massa. Agora, o que eu faço com o natural? Faz que nem Jesus. Jesus estudou os manuscritos. Tudo que ele precisava de conhecimento para cumprir o propósito dele. Quando você entende qual é o teu propósito, não tenho clareza, vamos antes. Cria uma visão. Onde você quer chegar nos próximos anos? Aí o que você vai fazer? Você vai parar e vai estudar sobre aquilo. Entende quem é você, suas habilidades, seus dons, seus talentos, estuda tudo aquilo que é necessário para você conseguir alcançar, e aí você dá os próximos passos, é o natural. Por exemplo, hoje eu posso falar sobre empreendedorismo. Por quê? Eu sou gestor de empresa, eu já abri muitas empresas. Eu já abri empresa, já quebrei empresa, eu já fiz consultoria para muitos empreendedores, já fui conselheiro na Associação Comercial de São Paulo, eu já fiz mentoria para grandes empresários, para microempresários. Então, eu tenho autoridade porque eu estudei sobre isso, então eu posso falar disso. Sobre inteligência emocional, eu também estudei, eu fui atrás, eu busquei. Então, é entender tudo o que você precisa. O que você precisa para dar o próximo passo? Felipe, mas eu queria tantas coisas, não queira tantas coisas. Entenda primeiro qual é a próxima visão. Ou seja, monta, por exemplo, a visão do final do ano. Onde você quer chegar no final desse ano? E aí você pega e constrói o que você tem que construir para chegar no final do ano. Quais são as habilidades? Quais são as ferramentas que eu preciso? Por exemplo, existe um muro que você precisa derrubar. E tem gente que está usando pincel para derrubar muro. Está no caminho certo, sabe que tem que derrubar o muro, mas a ferramenta é errada. Você precisa achar a ferramenta certa. Beleza? Então faça isso. Deixa eu ver aqui. Que live. Ele quer sinceridade. É isso. Deus quer sinceridade. Ressignificar tudo e aprender o novo é estranho, mas é lindo. É verdade, Rafa. Cara, esse processo de você ressignificar, eu falo assim, que é fácil você entrar na igreja, sair para o mundo e depois voltar. O mais desafiador é você sobreviver à religião e conseguir furar a bolha. Foi o que eu vivi. Eu nunca saí, mas eu consegui passar por ela e furar a bolha. Em qual livro da Bíblia encontro sobre a nova aliança? A partir do momento da morte de Jesus Cristo. Aí entra o Espírito Santo. Paulo fala muito sobre isso, tá? Então você vai ver o que aconteceu com os discípulos, você vai ver o que aconteceu ali em Atos 2, e você começa a estudar isso, vai ser doideira, Débora. Se quiser começar um estudo sobre isso, vai ser massa também, viu? Ressignificar é criar historinhas da nossa mente, igual o exemplo do carro batendo. Isso aí, é isso aí. Isso faz parte da ressignificação. Quando você ressignifica, você dá um novo sentido àquilo. Só que você dá um novo sentido de forma assustadora para você conseguir apagar aquela trilha neural que tinha antiga, entendeu? Como que eu mudo uma trilha neural? Ou eu dou muito impacto, ou é com um novo trauma, ou é muitas vezes fazendo a mesma coisa, falando outra coisa. Então, as palavras, quando você faz declarações, você começa a atrair para a tua mente. O teu cérebro ele não consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira, o que é imaginário e o que é realidade.
Então, quando você começa a falar, eu sou próspero, ele começa a falar, não. Por quê? Porque ele começa a pegar as trilhas que tem aqui da tua mente, que vão falar, ué, você anda num carro quebrado, você mora num apartamento de 1 quarto. Não, mas aí quando você começa a falar, eu sou próspero, eu sei que eu sou próspero, você começa a ressignificar, e aí o que acontece? Passa da mente e vem aqui, para o coração. O coração é o que você precisa convencer. Para você mudar qualquer coisa, você precisa convencer o coração. Convence o teu coração, seja sincero. Como convence o coração? Seja sincero com ele. Fala, olha, hoje você não acredita, né, coração? O Davi, ele falava muito isso. Ele falava muito com ele. Ele entendia sobre convencer coração. Davi lhe falava, alma, por que está angustiada? Por que você está tão aflita, alma? Aquieta, minha alma. Aquieta, alma. Ou seja, ele começava a falar com ele mesmo. Coração, eu sei que você não acredita que eu vou prosperar, mas eu vou te convencer. Você vai ver. Eu sou uma pessoa próspera. A minha essência, a minha identidade revela que eu sou próspero. E eu vou te convencer. Você vai ver. Você vai se surpreender comigo. Conversa com você. Começa a falar com você que você vai ver que coisas loucas vão começar a acontecer. Manda um versículo da Bíblia para mim meditar nele. Romanos 12:2. Lívia. Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2. E aí você vai entender um pouco sobre mindset. O que fazer quando não temos clareza de onde queremos chegar? Débora, é isso que eu amo. Eu amo pessoas que não sabem onde quer chegar, porque aí a gente vai trabalhar isso junto. Tá? Então, assim, eu vou mandar aqui vários conteúdos para ajudar vocês a fazerem isso. Meu desejo é que vocês todos tenham clareza de norte, de destino, onde vocês querem chegar. Nas lives que eu passei aqui, eu já dei algumas tarefas. Essas tarefas, elas, se você for no grupo do Telegram, essas tarefas elas vão ajudar você a ter um norte, a ter onde eu quero chegar. Né? Pelo menos esse ano, vamos começar passo a passo, degrau por degrau. Você não vai subir a escada de uma vez. Vamos subir um degrau de cada vez. Nas tarefas você vai conseguir montar isso, tá bom? Gente, eu quero pedir algo para vocês. Vamos encerrar. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais perguntas? Se não tiver, eu queria que vocês tirassem um print aqui e compartilhassem nos stories de vocês com qual foi o código, qual foi a chave que vocês pegaram. Me marca e a gente vai avançar e vamos mudar uma geração inteira. Meu negócio, sabe qual que é o meu propósito? Por que eu falo que meu propósito é relacionado a preparar? Porque Deus me deu uma visão. A minha visão é cumprir Marcos 16:15 e Mateus 28:19. Onde Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, em uma passagem, e de todas as pessoas, na outra passagem. O Brasil é um país que discipula pessoas, mas é um país que não tem uma cultura, não uma nação discipulada. Então, eu entendi que eu tenho que discipular a nação. Como eu discipulo a nação? Existem 7 esferas de governo, e eu vou falar isso na palestra, 7 esferas do governo. Qualquer nação, qualquer tribo, qualquer povo, existem 7 esferas, 7 cadeiras que precisam ser preenchidas. Para que essas cadeiras sejam preenchidas, você precisa, para mudar uma cultura de uma nação, você precisa preencher essas 7 cadeiras com pessoas que estão alinhadas, céus e terra. E aí, então, quando essas 7 cadeiras estão preenchidas, a gente consegue mudar a cultura de uma nação. Então, eu só entendi que para mudar isso, eu tenho que atingir a esfera do governo. Qual a esfera do governo que eu vou atingir? A de educação. Como? Mudando a educação na nação, na base. A educação é a base. Quando eu mudo a base, o marxismo cultural fez isso. Então, quando eu mudo a base, eu invisto na base. Quando eu pego essa galera toda aqui e começo a atuar numa geração, invisto e alinho eles, eu começo a fazer com que eles sejam intencionais e assumam as cadeiras do governo. E aí, quando eles são intencionais, o que o sistema faz? Vocês sabiam que a última atualização do MEC foi em 1940? Agora teve algumas atualizaçõezinhas, mas não atualizou todo o sistema de educação. Então, o que a sua avó estudou, seus filhos estão estudando na escola pública. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar a cultura. Para mudar a cultura, eu tenho que elevar uma geração inteira. Eu tenho que trazer eles, preparar eles, para que então eles possam ser intencionais em construir o futuro deles, o caminho para governar nessas cadeiras. Tá? Então, o que o sistema faz? Hoje eles falam para os adolescentes, para os jovens, que eles têm que estudar. Para quê? Para que um adolescente, um jovem vai para a escola? Você já parou para pensar nisso? Eles vão para poder passar no Enem. Tudo hoje é para passar no Enem. Aí para que ele passa no Enem? Para ganhar uma bolsa numa faculdade. E por que ele está fazendo aquela faculdade? Porque foi a mais barata que ele conseguiu. Olha só como isso está roubando tempo. O jovem, ele não está sendo intencional, ele não está conseguindo ter, ele não tem clareza de destino, ele só está deixando a vida levar.
e aí ele está gastando o tempo dele. O meu papel é investir em tempo, é economizar tempo, fazer com que as pessoas sejam intencionais naquilo que eles têm que fazer. Então vamos tirar um print aqui? Eu acho massa a ideia de tirar print. Deixa eu tirar os comentários. Desativar comentário. Bora pro print. Eu quero que você compartilhe o código que você tirou. Vamos lá. Massa. E eu quero que você compartilhe isso e mostre para as pessoas qual é o código, qual é a chave que você pegou aqui hoje. E amanhã nós vamos continuar. A Elis vai estar com a gente aqui amanhã. A Elis cuida da editora lá na plataforma internacional. E vai ser doideira. A gente vai fazer o regaço e vamos trazer, sim, clareza para todos vocês. Viu? E vai todo mundo sair deserto. Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Quem quiser ficar mais um pouquinho, eu vou responder as perguntas. O que fazer quando não temos clareza de onde queremos chegar? Primeiro você entende onde você está, Débora. Primeiro você tem que ter... O primeiro passo para você sair do looping do ICOA, a indignação, você está indignada. Você já começou a questionar, o que eu faço? Aí agora você vai começar a olhar para coisas novas. Por exemplo, você está aqui na live hoje. Você nunca esteve aqui. Então você está olhando para coisas novas. Agora, o que você vai fazer? Você vai precisar ter clareza para que então você tome uma atitude. Entende? Gratidão, super live. Primeira vez de muitas. Deus te abençoe. Tamo junto, Elaine. Ensinar a pescar. Eu não vou só ensinar a pescar e a gente não vai ensinar a pescar. A gente vai ensinar a fazer a vara. Doideira. Como você se conectou com o Pablo? Como você se conectou com o Pablo? Por conta da visão que eu vi. Eu tinha que mudar a educação no Brasil. Quando Deus me deu a visão, já que vocês perguntaram agora, eu vou mostrar. Quando Deus ele me mostrou o que eu tinha que fazer, Débora, eu tive a visão. Sabe o que faltou para mim? Discernir os tempos. Eu trabalhava na instituição, lembra que eu falei no comecinho? Eu cuidava de jovens e adolescentes na comunidade, tinha um trabalho na Cracolândia, fazia um trabalho no banco com jovens aprendizes, e eu vi que existia um padrão, que eles não viam futuro. Aí eu entendi, eu fui na conferência de destino, a primeira conferência de destino do Thiago Brunet, e eu entendi, Deus me deu uma visão lá, que eu ia mudar a educação no Brasil. Eu falei, uau, é isso que eu quero. O que acontece? Eu tive a visão e entendi o que eu tinha que fazer, só que eu não tive discernimento dos tempos. Na inteligência bíblica fala sobre os filhos de Sacar. Os filhos de Sacar, eles discerniam os tempos, eles sabiam a hora de ir para a guerra, a hora que o povo de Israel tinha que ir para a guerra, a hora que não tinha que ir, a hora que tinha que se associar a um outro povo, e aí junto para a guerra, a hora que não tinha que se associar com ninguém. Então eu tive a visão, mas eu não tive o discernimento. Aí o que eu fiz? Eu larguei tudo e vamos para cima, vamos cumprir. Deus me chamou para isso, toca o terror. Aí o que eu fiz? Eu investi meu tempo, meu tesouro, meu talento, meu carro. Eu peguei tudo que eu tinha e fui investindo para conseguir mudar a educação. Criei uma empresa para poder ajudar os jovens e adolescentes a parar de gastar tempo, a ser intencional e construir o futuro para eles conseguirem fazer isso que eu falei para vocês, de enxergar eles aqui na base e levar eles até a cadeira de governo. Eu comecei a fazer turmas, eu ia nas escolas, dava palestra, trazia, criava as turmas, aí as turmas falavam, mas eu não tenho como pagar. Eu falava, foda-se, deixa que eu me viro com isso, vamos arregaçar aqui. E ajudava eles. Só que eu comecei a gastar, e eu comecei a perder meus investimentos, perder tudo isso, e aí eu cheguei até a não ter nada. Eu estava buscando chegar no MEC, consegui chegar lá e lá eles me bloquearam. Eu tinha tem um modelo de escola pronto, e eles me bloquearam. Aí numa dessas aí eu conheci o Pablo. Aí eu vim numa palestra do Pablo em dezembro de 2019. E aí ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, cara, eu vim aqui porque Deus mostrou que eu vou mudar a educação no Brasil. Eu preciso entrar nas escolas, eu preciso entender como. Aí ele falou para mim assim, ó, nunca você vai entrar nas escolas. Aí eu falei, não, eu vou entrar na escola. Ele falou, não, você não vai entrar nas escolas. Eu falei, eu vou entrar nas escolas. Ele falou, você não vai. Você vai atrair a galera de lá das escolas até você. Eu falei, como assim atrair? Eu nem sabia nada de marketing digital. Você vai atrair. Você não consegue quebrar o sistema, entrar no sistema. Você consegue criar outro sistema. Olha que louco. Ele falou, você precisa atrair as pessoas para você. E aí você leva a mensagem. Lá dentro você não vai conseguir tocar. Eu falei, tá, mas como que eu faço isso? Ele falou, você tem que andar perto de pessoas que sabem fazer isso. Aí eu fui para casa e aí eu perguntei para minha esposa, quem é que sabe fazer isso? Aí eu olhei para o celular, tava lá o Pablo de novo numa live, eu falei, pronto, tá aqui. Já sei o que eu tenho que fazer. E sabe o que acontece? Quando eu quebrei isso no final de 2019, aí o que eu fiz? Eu fui pro IP, fui pro método IP,
em 2020, em janeiro, fevereiro de 2020, fui para o Método IP. E aí, quando eu fui para o Método IP, eu tinha quebrado. Eu estava morando de favor na casa da minha sogra, dormindo no sofá com meu filho. Olha que bosta. Mas eu estava emocionalmente tranquilo. E espiritualmente eu já tinha alinhado. O que faltava era construir a riqueza, construir essa outra esfera. E aí eu falei, cara, que doideira. Eu estava bem lá com eles, aí eu entendi, fui para a plataforma. No outro dia que eu fui para a plataforma, eu me conectei e ali eu fiquei. Eu peguei os meus talentos, todas as minhas habilidades, meus dons e comecei a gerar valor, a servir. Quando eu comecei a fazer isso, comecei a crescer, a fazer as coisas começaram a acontecer. E hoje eu estou como um dos sócios de uma das empresas do Pablo, né? Por conta de tudo que... E essa empresa é uma empresa voltada à educação. Muitos de vocês, é provável que vocês já tenham usado a XGrow. A gente está vivendo um MVP. A XGrow, ela não é para infoproduto, para lançamento. Isso é uma fase de lançamento, é uma fase de preparo. Por quê? Porque o real papel da XGrow é entrar nas escolas no futuro. Nós vamos mudar a educação no Brasil. Através da XGrow, eu vou conseguir acessar as escolas. O ensino da internet vai ser o futuro da educação, vai ser através da internet. E lá dentro, a gente consegue colocar cursos de empreendedorismo, inteligência emocional, que serão ferramentas adicionais para os alunos. Olha que doideira. Pensa um filho seu como um lugar onde ele vai ter uma base muito massa. Por isso que hoje o que a gente está vendo, nós estamos preparando a plataforma, nós estamos treinando, nós estamos conquistando algumas coisas. Né? Trabalhando com segurança, porque a gente é muito... O Pablo é um alvo muito alto, muito forte de ataque, né, de cibernético, então ele é muito atacado. Então a gente está preparando tudo, a gente está deixando a plataforma parruda para quando a gente chegar lá, a gente conseguir atender a geração, atender a nação e mudar a educação no Brasil. Só por isso. Então, lembra, eu tenho a visão. Agora eu comecei a construir o caminho. Hoje eu moro aqui em Alphaville, eu moro pertinho da escola do meu filho, pertinho da plataforma. Eu tenho um lifestyle muito massa, eu gosto de ver o que eu estou vivendo. Eu almoço todo dia com meus filhos, então, com meu filho e com a minha esposa, meus filhos, ó, logo, logo vem mais, então, hein? Então a gente está vivendo eu estou vivendo isso, mas é leve, a jornada está leve. Está leve porque eu entendi o que eu tinha que fazer. E é um passo a passo. Quando você entende e você constrói o teu futuro, você vê o futuro e constrói o caminho até lá, fica leve. No meu livro, eu tenho um livro que chama Nunca Mais Fale. Nunca Mais Fale, deixa os resultados gritar por você. Está aqui na minha bio também. No livro eu explico esse passo a passo, como você constrói essa jornada. Então, foi isso que aconteceu. Repete o versículo de Romanos para mim novamente. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, tá bom? Como você atingiu o terceiro céu? Foi na busca insana que eu tinha por conta da indignação que eu tinha da geração. Eu falo que eu fui meio que expulso da igreja, né? Porque aquilo que a gente fez acontecer lá dentro, eu olhava para uma geração e dentro da igreja, o que eles falam? Você tem que ensinar sobre drogas, sexo e rock and roll. Ou seja, não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode, não pode. E isso me deixava indignado. Como assim eu vou ensinar o que não pode? Eu quero ensinar o que pode. Porque assim, o jovem adolescente, você ensina o que não pode, tá? Ele fala, beleza, mas o que eu posso então? Aí fica a dúvida. E outra, existe no cérebro um contra-intuitivo. Eu não posso fazer isso. Aí eles ignoram o não e fazem aquilo. E eu falo, não, tá errado. Eu comecei a ensinar aquilo que podia. Eu comecei a ensinar tudo que pode. E quando chegava algo que era estranho, que era diferente do que podia, aí eles já... era meio que automático. Eles sabiam que eles não ia ser bom para eles. Mas eu comecei a olhar para a geração e eu via que eles chegavam na adolescência, eles se perdiam. Chegavam na adolescência e se perdiam. E eu comecei a buscar em Deus. E buscar entender e trazer um processo de... quando falo em Mateus, lembra que eu falei que eu vivo por essas passagens? Jesus diz, ide por todo mundo e faça discípulos de todas as nações e de todas as pessoas. E naquele momento, quando você olha os versículos seguintes, fala, e os meus sinais acompanharão aqueles que creem. Os meus discípulos vão gerar sinais, os sinais vão acompanhar os que creem. Aí eu falei, poxa, a geração aqui, eles não estão sendo discípulos, e nem eu. Por quê? Porque nós não estamos vendo os sinais acontecer. Então eu comecei insanamente com a minha esposa a buscar. A gente buscava de madrugada, buscava de dia. A gente buscava entender, questionar o que é buscar.
pegar, ler um versículo e ficar meditando nele de dia e de noite, de dia e de noite. É o processo do drogado, do maconheiro que eu falei, ficar na brisa. Eu ficava na brisa. Esse versículo, o que você está querendo dizer com isso? Por que isso, Espírito Santo? O que tem por trás? Qual que é o código por trás disso? E aí, nessa busca, todos os dias, a gente começou a viver coisas novas. E aí, os eventos que nós fazíamos na comunidade, de repente, um grupo de 5 adolescentes, nós tínhamos 300. E aí, o que estava acontecendo? Eu orava todo dia. Senhor, pega essa galera que está na Augusta agora, lá nos prostíbulos, a galera que está na bocada, a galera que está fumando, na maconha, que eles passem aqui na frente, eles sintam vontade de entrar aqui dentro. E a galera começou a acontecer e sentar. Então, lá dentro, eles eram libertos, sabe? Porque tem uma coisa que Deus me falou, uma palavra que ele falou sobre na minha vida, que aquelas pessoas que eram desprezadas eram pessoas que eu ia alcançar também. E então, lá dentro, começou a acontecer cura, os cegos começaram a escutar, a ver. Teve um cara que era surdo que começou a enxergar. Nós, naquele tempo, nossos encontros, no movimento que eu gerei com essa geração, eu preparei eles. Eu preparei 5 que virou esses 300. E a gente tinha todo o processo muito massa lá. E aí essa galera começou a viver o sobrenatural de forma natural. E eu falava assim, ó, todo domingo que vocês chegarem aqui, eu quero que vocês tragam algo sobrenatural que vocês viveram na semana de vocês de forma natural. Então eles saíam caçando, assim, eles paravam em um cara que estava com um problema de alguém que estava doente e orava e via cura acontecendo. Então eles começaram a caçar e treinar, e treinar, e treinar. Foi todo um processo até ter esse romper que aconteceu. E aí a gente começou a acessar o terceiro céu. Agora tá chegando a Pay, né? Plataforma do Reino. Uau, top! Nossa, eu colocaria minhas filhas hoje nessa escola. Sensacional. Mudar o sistema da escola seria ensinar sobre riquezas e coisas do reino ao invés de matérias como história, geografia. Seria isso? Não, Dé. O que é a intimidade? É fogo. Débora, seria o seguinte: mudar o sistema da escola é importante nossos filhos saberem sobre geografia. É importante eles olharem e conhecerem a história. Sabe por quê? Porque eles vão pegar a Bíblia e vão seguir a Bíblia e vão olhar um paralelo com a geografia, com a história. Precisa ter esse paralelo. Porque você vai ver que no meio do processo da história, Alexandre o Grande, aí você vai para a Bíblia, você encontra lá os reinos, os romanos. Então você começa a cruzar uma coisa com a outra. É muito louco, isso é doideira, sabe? É importante, mas a gente colocaria dentro, junto, além dos princípios e não regras, nós colocaríamos inteligência emocional, gestão financeira, empreendedorismo, entende? Então são coisas que vão trazer para os dias de hoje. Eu já profetizei mais filhos, já vou fazer um download logo logo. Eu tenho nesse chamado, mudar o ensino, libertar essas crianças das crenças limitantes. Tamo junto. Uau, uau. Ensino com princípios, é isso aí. Gente, tamo junto. Até depois do fim. Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos fazer uma live. Vai ser doideira. Vai ser às 7h07, tá? Amanhã é 7h07. Espero vocês lá, tá bom? Não esquece de compartilhar e de comentar que eu vou deixar a live até amanhã. Ela vai ficar aqui. Tamo junto. Até depois do fim. Até mais. Tchau.